alguma coisa que tem que ter um sentido, que é eles não explorarem a nossa força de trabalho. Porque a única coisa que eles têm para fazer com que o mundo ande é a nossa força de trabalho. Só que aí eles viram e falam assim, não, mas se o cara não tiver um grande prédio, se não for não sei o que lá, lembra desses negócios? Parece que o que cria o mundo é a máquina, é o prédio grande que o outro tem. Não, o que cria o mundo é o meu trabalho. Para de fazer qualquer coisa e você vai ver o que acontece com esse espaço aqui. Fica sujo, largado e não sei o que lá. Para de fazer. Então assim, enquanto você estiver olhando para fora e as pessoas estiverem cumprindo as suas tarefas, a gente tem que ter preocupação. No dia que elas pararem de cumprir as suas tarefas, aí a gente vai começar a ficar mais credor do mundo. Então assim, a minha percepção é essa. É claro que tem explicações profundas, tem todo um tipo de... que eu levaria horas, não que o som não teria capacidade de entender, mas eu levaria horas aqui falando, usando autores, usando não sei o que lá, mas eu tentei amildar isso, né? Entendeu? Mais alguém? Você está bem, rapaz? Oi, professor. Fale. Sou Natanael. Oi, Natanael. Mas, juntando o sindicato, teve duas coisas que o senhor falou que foi do cacete. O botão do foda-se e o confronto. E a falta de mobilização da classe trabalhadora. Nós poderíamos utilizar as redes sociais, não sei qual o nome de sindicatos, que para mim sindicatos, nessa luta da reforma trabalhista, eles se venderam. É uma questão. Me criticou isso. Mas não é. Eles se venderam. Seria uma autorização para publicar isso em rede social, porque eu acho que as pessoas só acordam quando escutam alguém que está na classe da alta da pirâmide e fala, ó, eles apertaram o botão do foda-se. Tocaram mesmo, viu? Se a gente não for para o confronto, acho que seria importante esse tipo de divulgação e a sua permissão, lógico. Permissão, né? Que é a sua imagem que vai estar ali. Então, vamos ouvir os três companheiros que a gente pode ir fechando. Pode ser? Pode. Então, tem o Miguel, o companheiro e o Cícero também. O senhor não acha que o líder nosso é muito assim, passivo? Eu vou dar um exemplo. No ano passado aconteceu lá nos Estados Unidos que a polícia matou um negro, correto? Um negro lá matou outro foi matou 5, outro foi matou 3. No fim tinha 8 ou 9 brancos mortos e só um negro morreu. E agora mesmo, que aconteceu aí há uns 15 dias atrás, o sistema nazista foi lá, tinha mais de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, eles tinham 700, 800 negros, eles não contaram, vão lá e foram para o confronto, porque eles estão lutando a favor dele, entendeu? Eles estão lutando a favor dele. E lá você vai lá, nos Estados Unidos são 16% de negros, entendeu? Aqui os caras fazem o que quer, não tem reação, eu fico triste, tem noite que eu odeio pra noite, eu não dormi, só pensando, como é que eu vou fazer para enfrentar esses caras? Entendeu? Eu fico com ódio, entendeu? Eu fico pensando como é que faz, entendeu? Porque não dá para usar esses fila da mãe, entendeu? O cara chega lá e ganha 500 mil, aí você vai falar para ele e fala assim, não, eu detonei, já nem foi ele que fez. Ah, é triste, né? É triste, né? O ano passado, todos os juízes, procuradores, sei lá, de Sergipe, criaram lá auxílio moradia. E eles criaram desde quando eles entraram. Aí quando veio, eu receber 200, 300, o Estado falido. Estado falido, não tinha nem como é que chama dinheiro para pagar o 13º. Como é que você vai tratar com um desgraçado desse? Não tem que tratar com as pessoas dessas. As pessoas são imbecil, são uns canalhas. Chamar esse juiz é chamar, entendeu? Eu quando eu olho uns caras desses aí, eu olho, entendeu? Um dia desse, lá na minha lá tem um rapaz lá que tem o juiz é sogro dele. Ele sempre dizia, ó, o juiz é meu sogro, um dia o cidadão chegou lá no terno gravado, você me conta essa história aí. Ela falou, mas ele é meu juiz, meu sogro, eu fiz assim para ele, baixei a cabeça e botar um bandido. É isso que eu penso desses caras. Porque os caras canalhas, esses caras não merecem ser chamados de ser humano. Faz isso, toma lá, vai julgar, julga de qualquer jeito, acha que eles que a lei é ele. Você pega o cara lá, agora mesmo o Zanini, estava dando entrevista agora do Lula, andou uns 15 países, todo mundo diz que é ilegal, mas o cara foi lá e condenou. E aí? Mas você não
pro pau, tem que ir pro pau, não adianta. Entendeu? Nós não temos sangue de barata. Eu só não entendi um pequeno trecho que o senhor falou, que existe, não foi bem assim, mas existe uma fumaça que não haverá eleição em 2018. Então, você complementou, nós temos que lutar para ter, foi isso? Não, eu não entendi isso. não para ter. Eu, na verdade, acho que a gente tem que lutar para criar uma forma alternativa de poder. Acho que essa forma de poder, ela não é a da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora precisa criar estruturas de poder, que sejam estruturas de poder nos bairros, enfim, que ela é que organize os serviços necessários, ela que organize os interesses da classe trabalhadora. Acho que a classe trabalhadora não tem mais como depositar efetivamente confiança nessa estrutura democrática que a gente tem. É só isso. Isso, essa estrutura não. Ela tem que arranjar uma outra estrutura. E, indo ao senhor, a gente fica mesmo, pessoalmente, incontido com todas essas coisas. Mas a solução nunca é individual, nunca é a violência individual, ela é sempre de classe. Então, é sempre a gente buscar se organizar como classe, porque como classe dá força, como indivíduo da cadeia. Como indivíduo, você só vai lá e faz essas coisas, você vai para a cadeia. Agora, ser classe, não, como classe dá força. Porque a gente nunca deve propugnar as violências individuais, não é isso. A gente tem que propugnar a junção de classe para que a classe trabalhadora escolha a sua forma de gerir o mundo, é isso. Como professor, especialmente, porque, na verdade, eu vou a esses lugares sempre exercendo a minha livre docência. Ser juiz é uma contingência, mas a ideia minha é ir nesses lugares não como juiz, mas como professor. Porque, na verdade, me dá mais liberdade de falar, porque as pessoas têm muitas ressalvas em relação ao fato de você estar falando como juiz, seja porque elas, às vezes, veem o juiz e falam assim, nossa, mas tem um juiz que é tão do bem assim, começa a acreditar que existem outros. E eu não gosto de passar essa impressão, porque é uma impressão ruim para a luta de classes. Seja para ter uma ou outra impressão. Então, eu não me manifesto nunca como juiz, eu me manifesto sempre como professor, no exercício da livre docência. Eu estou sendo muito claro com isso. Estou muito claro porque, assim, inclusive para poder veicular o que está sendo veiculado, é importante dizer bem claramente que isso é um exercício de livre docência como professor da Universidade de São Paulo. Juiz do trabalho eu vejo de outra maneira. Eu não sou juiz do trabalho, eu sou juiz federal. Que não é nem o do trabalho. Mas todo mundo acha que eu sou do trabalho, porque eu sou tão avançado que eles acham que eu sou do trabalho. Porque eles acham que o do trabalho é avançado. Mas tem que tomar cuidado que nem o juiz do trabalho deve ser o modelo para a população. Porque, na verdade, a gente tem que querer alguma coisa que seja organização popular. Organização popular é outra coisa. É outra coisa. Então, assim, não é as pessoas que gostam do povo, porque isso não pode, porque dá de novo a sensação de que existe uma autoridade abençoada e não sei o que lá que está fazendo as coisas. E na verdade isso é horroroso de transmitir, porque isso só repete aquilo que a gente deve tentar afastar. Professor, eu volto de novo a fragilidade. O senhor, hoje, o companheiro até citou aqui, nós temos exemplos que aconteceu recentemente, que é os sindicatos, né? As centrais sindicais, que quando o governo falou, olha, vamos tirar o repasse sindical, houve uma reação, o governo voltou atrás e falou, não vai ser retirado mais, então, né? O sindicato, aí o companheiro tem razão, foram realmente declarado comprado, né? Então, quando eu falo da fragilidade, é nesse sentido de que se as centrais sindicais hoje foram vendidas para dar o aval a todas essas reformas que o governo fez e está fazendo, então eu acho que as pessoas ficam tendo a credibilidade às suas centrais representativas, que são os sindicatos, né? E fica sem aquela coragem de ir para a rua, né? Porque ele não tem representatividade, não tem agora e amanhã depois não vai ter mais ainda, né? Uma nova, o que veio pela frente, que todos nós sabemos que é bomba que veio, né? Então, na sua visão, aí eu pergunto, o voto que o já falou, na visão do senhor,
O que devemos fazer, nós, trabalhadores, porque, eu acho que o Zé tem razão, a gente tira por aqui, como eu disse. As pessoas são muito, dizem assim, não, comigo não vai acontecer nada, né? Porque meu salário é assim para lá. Mas ele não pensa que com o filho dele vai acontecer. Que o filho dele pode não ser funcionário público, pode ser da iniciativa privada. E se ele não for defender o filho dele amanhã, ele está sendo prejudicado hoje. Né? Então, na sua visão, eu gostaria que o senhor esclarecesse aí sobre isso. Primeiro, a gente não tem que ficar preocupado com o filho da gente, não, com a gente. No dia 5, o senhor pode ser que o senhor não tenha o salário do senhor. Também. Entendeu? Então a gente está achando que é o filho da gente que não vai ter. Mas a roubalheira está tão grande, e o estado do Rio de Janeiro é um exemplo claro disso, de salários que estão atrasados, salários que são pagos em prestações e não sei o que lá e tudo mais, que a gente, na verdade, acha que não vai acontecer com a gente. Não nutram essa ilusão, porque pode acontecer com cada uma das pessoas que está dentro dessa sala e os que foram convidados e não vieram para essa sala. Então isso não é impossível de acontecer com qualquer um de nós, né? Inclusive comigo, um de nós. Agora, certamente os sindicatos passaram um atestado muito ruim na perspectiva da organização sindical, especialmente na estrutura, na sua representação maior, que são as centrais. Mas eu sugiro a leitura um dia, se vocês puderem, de um livro que é até barato, chama A Legalização da Classe Operária. Foi um livro que eu ajudei a traduzir com uma equipe de professores, e que o cara explica lá por que acontece isso. E o cara explica assim de um jeitinho bem fácil de entender. E é um livro barato, deve estar uns R$30, alguma coisa assim, R$35. Ele explica bem claramente que todas essas estruturas são estruturas que tendem a reproduzir todas as outras estruturas que já estão montadas na lógica do capital. Se pega um sindicato, o sindicato não é mais do que uma organização muito parecida com uma empresa privada. O diretor, ou não sei o que. Percebeu? É quase que a mesma reprodução. E essa reprodução, ela tem um sentido na lógica do capital, que é uma lógica específica de trazer a sua própria montagem das coisas e entregar essa montagem pelas competências à classe trabalhadora. Perceberam? Então assim, eu não fico surpreso que a maior parte dos sindicatos no Brasil, retirando alguns, o Sintusp é um sindicato que eu acho diferenciado, vou dizer claramente que eu acho diferenciado. Não falo só porque eu estou aqui, não, porque se fosse em outros lugares, talvez eu ficasse quieto, mas o Sintusp é mais diferenciado. Por quê? Porque, na verdade, há uma tendência que o sindicato seja incorporado à estrutura oficial. Então, assim, não me surpreende nada disso que você está falando. E isso também é um dado, realmente, da ausência de resistência, também não me surpreende. Mas isso também está na lógica do capital, de pegar as entidades representativas dos trabalhadores e esvaziá-las. É tudo organizado. É um jogo no campo deles, com as regras deles, criminalizando os movimentos sociais. Tudo isso que a gente vê. Tem muito segredo nisso. Às vezes a gente tem que passar por cima de algumas instituições nossas, inclusive, quando elas estão traindo a classe trabalhadora. O senhor me pergunta o que fazer, organizar o que há de mais genuíno na própria classe trabalhadora, quando aquele que a representa não representa os seus interesses. Então a gente tem que se organizar pensando para além das instituições. E hoje nós temos sindicato e sindicato. Bem, professor, muito mais do que uma palestra informativa, o senhor nos conseguiu fazer com que pudéssemos pensar um pouco mais, além de apenas ter a informação, mas ampliar um pouco mais as nossas possibilidades. Muitos daqui, eu acredito, os que estão aqui, não viam perspectiva, e eu acho que a conversa que eu tive conosco hoje foi muito importante para abrir um pouco mais esse leque de perspectiva, de visão que a gente passa a ter. Aproveitando, inclusive, eu queria dizer que a semana que vem estamos marcando o dia, talvez será na quarta-feira, mas ainda está
estamos vendo o local, vamos ter a nossa reunião de funcionários, justamente para a gente tratar de um monte de coisas que estão acontecendo. E eu já deixo aqui, vocês de pré-aviso, nós vamos mandar um e-mail para vocês. Mas é aquilo que a gente está falando. Se não houver, se a gente não conseguir se organizar, a gente não consegue caminhar. Não é? Precisamos, então, deixar aí a meia hora do trabalho. Essas reuniões acontecem uma vez por mês, então não é nada que vá atrapalhar as suas atividades diárias. Tá? Então, eu quero aproveitar que fazer esse convite e agradecer aqui ao professor Marcos Orione pela sua presença aqui. Se eu tiver mais alguma coisa a nos colocar, aí então, após a palavra do professor, nós podemos dar por encerrado aqui o nosso encontro. Gente, agradecer a paciência de vocês, né, e dizer que, assim, isso está na minha cabeça há muito tempo, as coisas. Eu tenho participado muito de onde eu posso com a classe trabalhadora, entender que isso é uma questão de classe, que ser uma questão de classe não é uma questão individual. Então, qualquer colocação que você faça nos lugares institucionais, como eu faço, usando a minha prerrogativa livre docente, de livre academia, elas são sempre pensadas institucionalmente. Então, não é interesse de atingir uma ou outra pessoa, um ou outro juiz, um ou outro professor, não é isso. Eu não tenho nenhum interesse, porque eu não conheço as pessoas, por exemplo, desse espaço. Eu estou dizendo que é reproduzido a partir da praxis, o que acontece sempre. Então, eu gosto de fazer isso para deixar bem claro que não é uma coisa pessoal, é uma coisa institucional, é uma coisa estruturante. O problema é estrutural hoje em dia. É só isso que eu queria dizer. Agradecer a presença de vocês e, enfim, um beijo enorme.